fez? Pecou. Um minutinho só, o povo pecou. E o que foi que Deus disse a Moisés? Só, Moisés, vai lá, que o teu povo pecou. Ele não disse o meu povo. Por quê? Porque ele sabia que tinha que ser uma decisão do povo. Se o povo peca, ele não é de Deus. Se o povo anda fazendo coisa errada, não é de Deus. Só é de Deus aqueles que obedecem a Deus. Mas é porque Deus não quer, não. É porque eles não querem. Porque eles têm que tomar a decisão se querem a Deus ou não. Deus não pode forçar você a ser uma cristã. É você que tem que tomar a atitude de ser uma cristã. Deus não pode forçar você a parar de pecar. Não. Porque essa atitude tem que ser de você. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Amém. Está entendendo? Então a Bíblia relata aqui, mais à frente, que Deus aqui diz que toda nação será salva. Aqueles que escolherem como Deus. Você está pensando hoje que Deus está escolhendo um povo? Diga para o teu irmão, Deus não está escolhendo mais povo. Mas está esperando que um povo escolha Ele como Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não está fazendo diferença, não. De igreja, de denominação, de país, porque o Deus de Israel é melhor. Não, nada disso. Deus está esperando que eu e você tome a atitude de escolher como Deus. A Bíblia relata a vida de Ruth como a primeira pessoa de nação diferente que tomou a atitude de escolher o Deus de Israel. É você, irmão. É você que tem que escolher. Você pode chegar nessa noite hoje aqui e dizer: eu tenho Deus. Quem é mais importante? O teu marido ou Deus? Teu neto ou Deus? Teu filho ou Deus? Teu dinheiro ou Deus? Porque aquilo que for mais importante do que Deus, quero te dizer, esse é que é o verdadeiro teu Deus. Porque quando nós decidimos que somos de Deus, temos que vir por Ele por amor. Não adianta vir por medo. O medo de ir para o inferno. Ah, eu aceitei porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de morrer. Está errado, meu irmão. Está errado. Você tem que aceitar a Jesus. Isso é uma decisão sua. Porque você ama Ele. Porque você quer servir a Ele. Porque sua vida é dele. Não adianta, irmão, você dizer assim na oração: ó Deus, o Deus do meu Pai, eu quero que o Senhor faça isso. Ou Deus do meu Pai, eu quero que tu me cure. Não. O Deus tem que ser seu. Observe que na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos os três tiveram que escolher Ele como Deus. Então você também tem que escolher Ele como Deus. E essa escolha é sua. Ninguém pode escolher por você. E a Bíblia relata aqui uma mulher que fez história porque escolheu Deus. Diga assim: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? É uma decisão individual. Ah, se meu filho quisesse o meu Deus. Ah, se minha esposa quisesse o meu Deus. Mas ele tem que escolher, ela tem que escolher. Meu irmão tem que escolher, meu amigo tem que escolher. Deus, ele espera que você tome essa atitude. A Bíblia relata que Ruth, ela tinha outra oportunidade. Você sabe o que é que Ruth fez, irmão? Naquele momento? Se você ler as Escrituras, você vai entender. Ela
condenou ao quê? A pegar migalha. Por amor à sua sogra e por amor ao seu Deus. Você já pensou, irmão? Uma sogra amar a nora e a nora amar a sogra? Quem que faz isso, irmão? Diga, só Deus. Só Deus. Só Deus. Hoje em dia está difícil mesmo, né? Só Deus. Então o que é que fazia que Ruth amasse tanto Noemi? Era porque Noemi era diferente. Noemi tratava as pessoas com respeito. Noemi amava aquelas jovens. E aquelas jovens aprenderam a amar a Noemi. E quando Noemi quis se separar dela, a Bíblia diz que elas agarraram ao seu pescoço e começaram a chorar. Porque não queriam perder a sogra. Veja que coisa linda. Não queria perder a sogra. Mas a Bíblia diz que Noemi sabia que elas poderiam ter melhor oportunidade do que junto dela. Noemi disse, olha, eu não tenho nada para te dar. Se tu for comigo, tu vai sofrer. Porque muita gente não escolhe Deus. Sabe por quê, irmão? Porque escolher Deus é sofrer. Escolher Deus é ver fulano dizer isso de você ficar calado. É ver alguém falar de você e você ficar ali calado. Mas escolher outro Deus não. Você pode dizer o que você quiser. Você pode até jogar um despacho contra aquela pessoa que é sua inimiga. Escolher Deus é ter que perdoar as pessoas que lhe ofenderam. Então Noemi dá a oportunidade a Orfa de escolher e voltar aos deuses dela. E a Bíblia diz que Orfa vai e volta à sua família, volta a servir a idolatria. Mas quando ela diz a mesma coisa a Ruth, Ruth diz, não, eu não vou voltar. Eu decidi que só uma coisa me separa de ti, a morte. Irmão, quem aceitar Jesus como Salvador, irmão, tem que decidir também isso. Deus, olha, só uma coisa para eu parar de louvar, a morte. Só a morte vai parar de te louvar. Só a morte vai me parar de ir para a igreja. Só a morte pode me separar. E não separa, meu irmão. Porque a morte é só o cumprimento das palavras, das promessas. Então é uma decisão que tem que começar de dentro da pessoa. Você está entendendo? Está entendendo, igreja? Está entendendo? Aquela jovem, ela podia ter tomado outra atitude. Poderia ou não poderia? Vou voltar para a bagunça. Vou voltar para a bebedice. Vou voltar para a farra. Vou dançar. Mas ela disse, não, eu tomei uma decisão. Evangelho, irmão, é decisão. Para muitas pessoas aí, evangelho é religião. Para mim não. Porque você pode me encontrar falando com bêbado, com maconheiro, com qualquer tipo de pessoa. Porque eu não sou um religioso, eu sou um cristão. Eu tomei uma decisão de servir a Deus. Independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, eu tomei uma decisão. Então você também tem que aprender isso. Se tiver duas pessoas, eu prego. Se tiver uma multidão, eu prego. Se não tiver ninguém, eu prego também. Porque foi uma decisão minha de servir ao meu Deus. Você precisa também tomar uma decisão sua de servir ao seu Deus. Você está entendendo? O mundo está aí servindo a outro Deus. Mas a atitude tem que ser sua. Olha, fulana, vamos para tal canto hoje, no dia da igreja. Aí você diz, bora. Mas você tem que dizer, não vou não. Tenho um compromisso na igreja, que hoje eu sirvo ao grupo e não dá para eu ir não. Deixa para outro dia. Porque essa escolha tem que ser sua.
A Bíblia revela, irmão, que para servir a Deus, outra coisa que é necessária, coragem. Ruth, para ela vir, ela teve que ter coragem. Se você ler as escrituras, irmão, ela ia só fazer o quê? Mendigar. Ela estava voltando para mendigar em Israel, para pegar o que sobrasse da colheita. Você está entendendo? Ela tinha que ter coragem. A Bíblia revela ali que muitas daquelas moças, muitas daquelas viúvas eram abusadas. Joás diz assim, olha, não permita que ninguém toque nela. Se Joás não dissesse isso, ela seria abusada. Porque muitas pessoas estão aí no mundo, irmão, sendo o quê? Abusada, sendo ofendida, sendo humilhada. Mas aquele que está na cobertura de Deus, aquele que escolhe Deus, é diferente. Porque Deus, ele faz diferença entre o que serve a Ele e o que não serve. A Bíblia diz que quando as pestes, as pragas ali comiam o Egito, o lugar onde o povo de Deus estava, não havia praga. Por que não havia praga? Porque Deus disse, olha, vou provar a Faraó que eu faço diferença entre o meu povo e o povo dele. Então quem é povo de Deus, irmão, tem que ter diferença. Porque o próprio Deus trabalha no caráter para haver diferença. Amém. Se você é povo de Deus e nada em você mudou, então tem alguma coisa. Você não escolheu Deus. Porque como já foi dito aqui, as coisas de Deus, irmão, é estreita. É difícil. Chegar ao céu não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria crente. Você sabia disso? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas pastor, mas todo mundo faz. Mas é todo mundo que vai para o céu? Não. Precisa ter uma diferença. E outra coisa que é preciso também, irmão, amor. Ninguém pode ter Deus como Deus sem amor. Se não tiver amor, não tem Deus. Porque a palavra diz que Deus é amor. Então toda vez, era isso que fazia ela diferente. É porque ela amava a sogra. Amava de uma forma tão grande, a qual nada separava ela da sua sogra. Nem as perseguições, nem o sofrimento, nada separaria ela. Então se você ama, aí Deus vai trabalhar na sua vida. Se você ama seu esposo, se você ama seu filho, se você ama seu Deus mais que tudo, então você escolheu Ele como Deus. A Bíblia relata, irmão, que a atitude que ela fez foi tão tremenda que ela deixou pai, deixou mãe, deixou amigo, deixou parente, deixou tudo para seguir a Noemi. Vamos ler mais uma vez esse texto para que você medite na atitude dela e pergunte a você mesmo se você tem tomado essa atitude. Olha, igreja, eu não quero que vocês façam o que eu quero. Eu quero que vocês analisem a vocês mesmos. Eu não quero julgar ninguém. Eu quero que vocês façam um auto-julgamento se você fez como fez essa jovem na sua vida espiritual. Ruth 1, o 16. E disse, porém, Ruth, não me insista, para que te abandones e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
E o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. O que ela falou aqui, irmão? A tua família, irmão, tem que ser essa igreja. Se você não tiver essa igreja como sua família, qualquer parente seu lhe leva para as festas. Sabia disso? Eu digo sempre que quando uma pessoa faz parte desse ministério, é mais um irmão, é mais um parente que eu recebo. Então ela teve que abandonar a família carnal dela para poder servir o teu povo. Porque aqui tem o quê? Aqui diga que aqui tem o povo de Deus. O povo de Deus. Então o povo de Deus passa a ser agora minha família. Porque essas pessoas que estão aqui escolheram ele como Deus. Você está entendendo? É uma decisão sua. A atitude que ela tomou, essa atitude levou ela muito mais além. Deus, Ele espera que você tome a atitude de o tomar como Deus, para que Ele possa te levar muito além. Você viu falar mais de órfão? Nunca mais. Mas de Ruth, muitas vezes. Ela está lá na genealogia. A atitude que você toma hoje vai influenciar no teu futuro. Você precisa entender isso. Deus está procurando pessoas que tomem atitudes hoje para influenciar no seu futuro. Você quer ser uma órfã ou quer ser uma Ruth? Você decide. Quer ser uma Ruth? E comigo eu quero ser uma Ruth. Aleluia, glória a Deus. Aonde quer que essa palavra for espalhada, o nome de Ruth está lá. Porque o Deus que ela escolheu é o Deus de mudança. Glória a Deus. É o Deus que mostra que ela fazia diferença aonde quer que ela chegava. Pois a palavra de Deus mostra que quando ela chegou em Israel, todos que viram ela se emocionaram. Todos acharam lindo. Por quê? Porque viram que ela abandonou tudo pela sogra, pelo Deus da sogra, pelo povo da sogra. Então você precisa abandonar algumas coisas que impedem que você tenha Deus como Deus. Você está entendendo? E só quem pode abandonar isso é você. Se ela dissesse assim, eu vou ficar, ficaria. Porque essa atitude dependia dela. Essa atitude depende de você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.